No vídeo de hoje eu vou trazer uma das maiores obras de todos os animes. E na minha opinião a melhor entre todas, e não tô falando necessariamente de One Piece, mas sim de Marineford. Nesse vídeo eu vou abordar bastante da minha opinião, até porque é meu canal de opinião, só que eu vou opinar em cima do meu conhecimento sobre audiovisual, ambientação e etc. Marineford foi um arco de One Piece, ou melhor dizendo, uma temporada de One Piece, lançada lá pra 2011, onde não tinha tanto conhecimento tecnológico quanto a gente tem hoje em dia. Quer dizer, a referência da época ainda era Gato de Botas, o que continua sendo um desenho incrível até hoje em dia, só que a gente tá falando de uma empresa que criou o próprio sistema de modelagem 3D. Em termos de evolução, One Piece nunca teve algo próprio. Desde esboço até ambientação e jeito de animação, One Piece nunca teve algo próprio. One Piece tem a sua própria história, porém ela tá enquadrada dentro daquele clássico anime shonen, onde o personagem apanha e fica mais forte. Porém, One Piece consegue quebrar muito a padronização de anime shonen. Dentro de One Piece a gente consegue ver os personagens como um todo, o bando do Chapéu de Palha como um todo se desenvolver, e não só o Luffy protagonizando todos os arcos em todo momento. Em One Piece, até um personagem secundário consegue protagonizar um episódio ou outro. Isso é uma coisa muito foda dentro de One Piece. Até as batalhas dentro de One Piece conseguem fazer sentido. E quando eu falo sentido, eu falo em um sentido literal. Tipo, sempre tem uma explicação do porquê que o Luffy ganha de tal personagem, ou porquê que o tal personagem ganha do Luffy. Além de que a maioria das batalhas de One Piece tem alguma agregação na história do anime. Por exemplo, o Luffy só conseguiu ganhar do Crocodile porque o Crocodile era de areia e o Luffy começou a sangrar. Como o Crocodile tinha o poder de areia e o Luffy tava sangrando, ou seja, sangue é líquido, ele só conseguiu ganhar porque ele jogou o próprio sangue em cima do Crocodile, que era feito de areia. Essa luta acabou agregando em mais força, não só pro Luffy, mas também pro bando como um todo, mais visibilidade do bando do Chapéu de Palha, não vindo só da população, mas também da marinha. Até porque depois do bando ter solado um Shichibukai, a marinha tinha que fazer alguma coisa. Esse duelo também resultou no bando do Chapéu de Palha salvando uma população inteira. O bando conseguiu salvar a Alabasta da fome, da sede e da manipulação das cordas do Crocodile. Então sim, One Piece é um anime shonen, porém com uma história única, com personagens únicos e com personalidades únicas. E o que é muito difícil de se ver em outros animes shonen, a gente consegue ver em One Piece, que é as batalhas equilibradas. Agora indo pro objetivo do vídeo, Marineford. Esse arco de One Piece consegue superar 1000 vezes o anime inteiro até aquela fase do anime. E eu não falo só em questão de qualidade, sim, a qualidade de One Piece começa a melhorar muito a partir de Marineford. É uma evolução nítida. Porém, Marineford consegue escalar isso a 300 mil níveis diferentes. Além de ter sido uma das primeiras vezes em que o One Piece começou a usar 3D e ficou bom. Indo para argumentos mais técnicos, Marineford foi um arco muito bem escrito. Nesse arco tem toda aquela questão do Luffy tentar salvar o irmão dele com todo o otimismo que o Luffy tem, a ponto de entrar dentro de Impel Down, que é simplesmente uma prisão impossível de sair, e também com os mais diversos tipos de tortura. O Luffy consegue entrar dentro de Impel Down sorrindo e sair com a mesma vibração que ele entrou. Ele passa por momentos desafiadores e desanimadores sorrindo. Tudo isso com apenas um objetivo: salvar o próprio irmão. Em Marineford, o Luffy acaba superando todos os limites do seu corpo para conseguir salvar o Ace. E quando a gente consegue ver o último suspiro de Ace, não é só o Luffy que fica em choque, e nem o bando do Barba Branca. A gente também consegue sentir esse peso. É como se o escritor de Marineford tivesse pegado todo o otimismo do Luffy, cuspido e pisado em cima. E é exatamente assim que o Luffy se sente. Mesmo depois da morte de Ace, e mesmo depois do Luffy ter perdido todo o otimismo que ele tinha, a gente como espectador consegue ver todo o apoio que os piratas do Barba Branca estão dando pro Luffy. E mesmo que eu tenha sido trouxa com todo o otimismo que o escritor de One Piece jogou pra cima de mim, eu não vejo outro final pra esse arco. Se o final de Marineford tivesse sido outro, o Luffy nunca teria a devida evolução que ele precisava. Como canal de opinião, eu quero crescer com vocês, criar opiniões próprias e... eu tenho coisas boas pra falar sobre o mundo, mas eu preciso ser ouvido.